A paz, Senhor, para os irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, irmãos, ela diz nos Salmos como um adorador deve agir quando entra na presença do Senhor. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre isso, sobre como adoradores, como nós devemos nos prostrar quando chegamos à presença do Senhor, tá bom? Vamos meditar alguns versículos aqui no livro de Salmos. Livro de Salmos que fala muito a respeito de adoração. O Salmo de número 132, versículo 7, eu vou ler aqui com os irmãos. Diz assim: Salmo de número 132, versículo 7. Entremos na sua morada, prostremo-nos ante o estrado de seus pés. Esse salmo é o salmo dos degraus, conhecido como salmo dos degraus. Quando o povo ali estava entrando na casa do Senhor, esse Salmo 132 ele era cantado em forma de canção. Então aqui diz, esse versículo desse Salmo, que o salmista pediu, quando nós entrar na casa do Senhor, no lugar da sua morada, o Deus poderoso, não, que é o versículo 5, estava é o versículo 7. Entremos na sua morada, prostremo-nos ante o estrado de seus pés, ou seja, quando eles se entrassem na casa do Senhor, quando eles entrassem na morada do Senhor, onde Deus manifestava a sua presença, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que se prostrar antes o estrado dos seus pés. Então, quando eles chegassem à casa do Senhor, eles tinham que se prostrar. O que era se prostrar? Eles tinham que chegar ali no estrado dos seus pés. Estrado é uma banquetinha que era colocada para o rei descansar os seus pés. Então, aqui o salmista está fazendo uma alusão como se ele tivesse chegado pessoalmente na presença do Senhor e diante de uma banquetinha onde Deus descansava os seus pés, se prostrasse. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. Quando ele entrasse na casa do Senhor, ele tinha que se prostrar diante dos seus pés. Aqui no hebraico, irmãos, rachá, que quer dizer prostrar-se no hebraico, quer dizer prostrar-se. O que quer dizer? E uma pessoa só se prostrava antigamente perante uma divindade. Perante a divindade. As pessoas antigamente, os judeus, eles só se prostravam perante Deus. Veja bem que quando os moços lá foram pedidos para se prostrar, quando a trombeta tocasse, eles se prostrassem, eles não se prostraram. Por quê? Porque eram judeus que eles sabiam que eles só deveriam se prostrar perante o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. Então, por isso que eles não se prostraram perante ali a estátua, a Nabucodonosor ali. Eles não se prostraram, permaneceram de pé, porque eles sabiam que se prostrar, a forma que eles deveriam se colocar perante o seu Deus era manter-se de pé. E quando se prostrar perante só Ele, não se prostrar perante nenhuma estátua, nenhuma divindade. Então, prostrar-se quer dizer reconhecer divindade. Por isso, irmãos, que quando nós entrarmos na casa do Senhor, dizemos que nós somos adoradores. E chegamos na casa do Senhor, nós não nos prostramos perante a sua face. Se prostrar não é somente ali, irmãos, dentro da casa de Deus, como adorador, dobrar o joelho
e orar a Deus, dobrar o joelho perante Deus. Não, é isso também, se prostrar, você dobrar o seu joelho, você vai falar com Deus. Mas se prostrar, quando chega a presença do Senhor, a casa do Senhor, é quando nós chegamos ali, nós reconhecemos que Deus está presente, que Deus vai manifestar a sua glória e reconhecer a sua divindade. Quando nós chegamos à casa do Senhor, e nós nos prostramos, oramos a Deus de joelho, e levantamos e assentemos no nosso banco ou ficamos de pé para adorar, quando nós devemos se colocar com reverência. Por quê? Porque nós estamos prostrados perante um Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer no Calvário em nosso favor. Então, o verdadeiro adorador, quando ele chega na casa do Senhor, ele se prostra. Estou falando aqui no sentido de a igreja, a casa do Senhor. Mas isso você pode se prostrar perante o Senhor também na sua casa, no seu trabalho e durante o seu dia a dia você pode estar prostrado, não de joelho, porque joelho você vai na igreja, joelho você vai na sua casa, você pode orar de joelho também no seu serviço, qualquer coisa, mas no sentido espiritual de se prostrar, você pode se prostrar também no seu dia a dia, sabe? Você reconhecer que Deus, Ele é o Senhor da sua vida, que Jesus é o Senhor da sua vida, você ter reverência ao Senhor Jesus Cristo, aonde quer que você esteja. Você é um adorador, Então na igreja você se prostra, você se porta como adorador. Na rua você se porta como adorador, você se prostra. Na sua casa, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver, você reconhece o seu Deus como um Deus verdadeiro. Então você reverencia Ele, você se porta com reverência. Porque se você se diz um adorador e você não se porta como um tal, você não, na sua casa você não reverencia esse Deus, você não comporta como um adorador, então você não está reconhecendo Ele como Deus. Se no trabalho as pessoas te perguntam, você é crente? Você serve a Deus? Você fala, não. Com vergonha você fala, não. Eu só vou lá só por ir mesmo. Então você não está se prostrando, ou seja, você não está reconhecendo que você serve um Deus, que você serve um Jesus. E você não está se prostrando. Você não está se comportando verdadeiramente como um adorador. Você só se prostra na igreja quando você vai lá, você dobra o joelho, ora e canta louvores, levanta a mão, isso, aquilo. E no trabalho? No trabalho também você tem que se prostrar, ou seja, reconhecer que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador. Não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha de se prostrar, ou seja, manifestar Jesus como seu Deus. Não tenha vergonha. Então, irmãos, um verdadeiro adorador, o salmista fala aqui que quando ele entra na sua morada, ou seja, a morada do Senhor, ele se prostra diante dos seus pés. Você, quando reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador perante a sociedade, você está se prostrando diante dos pés dele, ou seja, você está reconhecendo que ele é Deus, tá bom? Então, você como verdadeiro adorador, na casa do Senhor você se prostra, adore a Deus em espírito e em verdade. Na sociedade, na sua casa, você adore a Deus também, reconhecendo Deus na sua vida, tá bom? Aqui agora tem mais uma coisa aqui, um versículo, irmãos, que fala a respeito do verdadeiro adorador, que está aqui no Salmo 134, no versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo de número 2, Salmo de número 134, versículo 2. Erguei as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Veja bem, é também outro cântico dos degraus. Primeiro, quando entrar na casa do Senhor, se prostrar, reconhecer que Ele é Deus. Depois, o que fazer? Aqui no Salmo 134, versículo 2. É levantar, erguei as mãos no santuário e bendizer ao Senhor.
Então, primeiro você se prostra quando você adora a Deus, vai na casa do Senhor adorar a Deus, ou no viver diário, no seu viver diário, na sociedade, ou seja, onde quer você esteja. Segundo, é você levantar as mãos. Levantar as mãos no hebraico quer dizer yadar. Yadar no hebraico quer dizer levantar as mãos, ou seja, quando você adentra a casa do Senhor, por isso a importância, no sentido de igreja, quando você está dentro do templo da igreja, a importância de você se prostrar, ou seja, você reconhecer a Deus, porque se você reconhece a Deus no lugar que você está, você reverencia Ele, você não se porta de qualquer forma, de qualquer maneira no culto, você reverencia Ele, porque você vai estar se prostrando. Segundo, você, quando está na casa do Senhor, você pode, de livre e espontânea vontade, ou pelo líder de louvor, ou pelo pastor, pedir para você levantar a mão para adorar a Deus quando está louvando o Senhor com um hino ou um corinho. Você levantar as suas mãos para adorar e exaltar ao Senhor. Isso quer dizer o quê? O levantar das mãos para o judeu na adoração é dizer que, Pai, eu dependo de Ti. Então, quando o judeu no templo ou no átrio, quando estava adorando a Deus ali, os sacerdotes lá dentro, e eles adorando a Deus no cântico dos degraus ali, todo mundo adorando a Deus, o judeu, quando ele levantava as mãos, ele estava dizendo: Senhor Deus, nós dependemos de Ti. Veja bem a importância, irmãos, quando você está adentrando a casa do Senhor. Aqui eu estou falando no sentido de igreja, templo, lugar de adoração. Mas isso pode abranger todos os lugares que você adora a Deus, mas principalmente no templo que eu estou falando aqui. A importância de você ir ao templo, quando você vai ao templo adorar ao Senhor, na igreja, você se prostrar, você orar a Deus, você reverenciar o momento de culto, e a importância de você também levantar as suas mãos. Não fique constrangido, não se sinta forçado a levantar as suas mãos quando o pastor pede, porque quando é algo forçado, realmente é difícil. Mas quando o pastor fala, nós vamos adorar a Deus com louvor, com um cântico para adorar o Senhor, então ele está pedindo para você levantar as mãos para o Senhor, para adorar o Senhor, não para ali adorar a Ele, mas para adorar o Senhor. Então vai haver um momento de louvor. Então no momento de louvor, se você no momento de louvor levantar as suas mãos, você está dizendo a Deus: Senhor, eu dependo de Ti. Isso quer dizer quando você levanta as mãos na casa do Senhor, no momento do louvor, ou no momento da pregação, quando você está ouvindo a pregação, a mensagem fala com você, você levanta as mãos, você está dizendo que você está recebendo a palavra do Senhor, você está recebendo a virtude do Espírito Santo, e você levanta as mãos para adorar o Senhor, dizendo, não com palavras, mas somente com esse gesto de levantar as mãos: Senhor, eu dependo de Ti. Esse é o significado de levantar as mãos na casa do Senhor, no momento de culto. Tá bom, irmão? E tem muitas pessoas que eles ficam bravos quando o pastor pede para levantar a mão no momento de oração. Eu estou falando, entenda bem, irmãos, eu estou falando quando o pastor vai levantar um momento de louvor, o grupo de louvor vai louvar ao Senhor, o pastor diz: você tem a liberdade para se prostrar perante o Senhor, para reverenciar o Senhor, para levantar as suas mãos para adorar a Deus, você tem liberdade. Estou falando nesse sentido quando o pastor pede. Agora, quando há aqueles casos que é fora da curva, né? Que os camaradas querem fazer você levantar as mãos de qualquer jeito, de qualquer forma. Se você não levantar as mãos, ele vai falar que você vai ser comido de bicho. Se você não levantar as mãos, você está com a mão travada, a mão de ferro que não consegue levantar. Nesses casos, você não levante a mão realmente não, quando é forçado. Porque o pastor, quando age dessa forma, ele está querendo que levante a mão para o povo ver que a mensagem dele está sendo aceita. Ele quer que você levante a mão para você ver, para demonstrar para o povo: não, esse pastor é bom, que está todo mundo levantando a mão. É um miserável. O camarada que faz isso, força o povo a levantar as mãos só para que o povo veja que ele é bom, isso, aquilo, para pegar a glória para ele. Ele é mais que um miserável. Aí você não pode, nem deve levantar a mão mesmo. Mas levante a mão quando for um momento de louvor pedido para o pastor, para que a honra e a glória seja dada ao Senhor.
Porque hoje está uma moda aí, quando você entra na igreja, tudo você tem que levantar a mão. Levanta a mão, é isso, levanta a mão para isso, levanta a mão para aquilo. Não, não. Na casa do Senhor nós devemos levantar as mãos para dizer para o Senhor: Senhor, nós dependemos somente de Ti. Não para aprovar a pregação de alguém ou para massagear o ego do pastor ou do pregador, não. Então, uma moda muito grande de levanta a mão para isso, levanta a mão para aquilo, né? Antigamente faziam até programa de auditório na igreja, não? Eu já participei disso lá e me dava uma raiva santa, como diz o outro. Mandava levantar a mocidade, depois a mocidade já baixava, levantava a ciclo de oração baixava, levantava o coral baixava, levantava outro lá. Tomar banho, eu com vontade de pegar minhas coisas e ir embora para casa. E continua a mesma coisa, irmão. Continua, um pede para levantar a mão daqui, pede para levantar a mão daqui, não. O que a Bíblia pede é para você levantar, para você chegar na casa do Senhor, você se prostrar como um adorador, reconhecendo que Deus é o seu Senhor, e para você levantar as mãos para dizer, como o significado de dizer ao Senhor: Senhor, eu dependo de Ti. Eu espero que você esteja entendendo essa mensagem. Se você não estiver entendendo, escreva no comentário: irmão, não entendi nada. Aí eu vou procurar mais devagar ainda, falar mais devagar, esmiuçada, para ver se você consegue entender, tá bom? Mas eu estou procurando falar da maneira mais simples possível para que você entenda. Então, entrou na casa do Senhor, prostre-se, reverencie, reconheça que Deus é o seu Senhor. Levante as mãos para adorar ao Senhor e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Não para massagear a ego de ninguém. Não faça nada forçado dentro da igreja, irmão, que não dá certo. Não dá certo. Agora vamos para outro versículo aqui, irmão. Vamos para outro versículo aqui que está no Salmo 150. Salmo 150. Vamos ver aqui no Salmo 150. É bem conhecido. Salmo 150, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a sua excelência e a sua grandeza. São versículos que pede para louvar ao Senhor aqui. Isso quer dizer o quê? Isso não que aqui louvai ao Senhor e bem dizer, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai pelos seus atos, e aqui para bem dizer a Ele. Isso quer dizer que no hebraico quer dizer halal, que quer dizer elogio, louvor. Halal quer dizer elogio, louvor. Então aqui o salmista pede: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor por isso, louvai ao Senhor por aquilo. Então quer dizer, halal, Senhor, halal ao Senhor, halal ao Senhor. Você louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor porque Ele é maravilhoso, louvai ao Senhor pela sua excelência. Então isso quer dizer elogio, louvor. Então, recapitulando: primeiro, você entra na casa do Senhor como um adorador, você se prostra. Segundo, você levanta suas mãos. Terceiro, você elogia ao Senhor. Elogiar ao Senhor. Quando você dá glória a Deus, aleluia, você está dizendo: assim seja, Deus. Quando falar amém, assim seja, Deus seja louvado. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Isso é um elogio ao Senhor. É isso que nós devemos fazer quando entrarmos na casa do Senhor: se prostrar, levantar as mãos e elogiar ao Senhor. Não é chegar lá e se prostrar perante o pregador, perante o cantor, e levantar as mãos para o pregador, levantar a mão para o cantor. Não. É fazer tudo isso para o Senhor. Para o Senhor. Louvar ao Senhor elogiar ao Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. É isso que o salmista está falando aqui: louvai ao Senhor. Ele estava elogiando a Deus. Então é isso que nós devemos fazer, irmão, quando nós entramos dentro da casa do Senhor. Não distrair com nada, irmãos. Não distrair. Tem pessoa que fica olhando o celular na hora do culto, fica mandando mensagem, recebendo mensagem, dá o celular para o filho assistir joguinho, o filho fica assistindo joguinho, aqueles barulhos lá dentro de joguinho dentro da igreja, né? Tem pessoa que ele não é tipo, como que eu posso dizer? Ele não dá importância do local de culto. Nós não vamos adorar o local, mas é importante aquele local para culto. Então,
Não tem essa de ficar toda hora saindo para ir no banheiro. Tá certo, tá ir no banheiro, precisa ir? Quando precisar, vá. Vá no banheiro. Não prenda, não, vá ao banheiro, tudo. Mas tem pessoas que assim, vai à casa do Senhor, ele não vai adorar, ele não vai se prostrar, ele não vai levantar as mãos, ele não vai exaltar o Senhor. Ele vai lá só por ir. Ele vai lá porque vai acompanhar o pai, porque vai acompanhar o marido, porque vai acompanhar o filho, porque vai isso, vai aquilo. Ele não vai com a verdadeira intenção de adorar o Senhor. Então, fica em casa. Fica em casa. Vai para a casa do Senhor. Somente para agradar alguém, você vai perder seu tempo. Ah, irmão, você está dizendo que não é para ir? Não, eu acho que cada um pensa da mesma forma. Eu acho que a pessoa vai para o culto só para agradar alguém, ela vai atrapalhar o culto de outra pessoa. Vai atrapalhar. Porque ela vai se comportar num culto que vai tirar a atenção de outros que estão realmente adorando a Deus. E isso tem muito. Isso tem muito, irmãos. Pessoas que, no momento de engrandecer o Senhor, no momento de elogiar o Senhor, está pensando no que vai comer quando vai chegar em casa, está conversando com um lado, às vezes está até vendendo perfume para o companheiro de banco, às vezes está até comentando sobre outras coisas com o companheiro de banco, e o culto está comendo solto, e eles estão batendo papo entre eles e tirando a atenção de outros. Ou seja, a pessoa dessa não é um adorador, não se comporta como um adorador. Então o verdadeiro adorador, ele se prostra perante o Senhor, ele levanta suas mãos para reconhecer que depende de Deus, e ele exalta o Senhor e ele elogia ao Senhor, tá bom? Mais um versículo aqui, nós vamos ver. Se você ficar bravo, não tem problema não, tá? Vamos ver aqui mais um versículo. Versículo 103. Salmo 103, melhor dizendo. Salmo 103. Salmo 103, versículo 1. Bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tá vendo? Salmo 103, versículo 1. Bendiza a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O salmista dizendo, ó, minha alma, bendiga o Senhor. Aqui no hebraico, irmãos, é barak. Barak quer dizer bendiga. É bem dizer. Barak quer dizer bem dizer. Então, o salmista está aqui falando, Barak a minha alma ao Senhor. Ou seja, bendiga a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então, o Salmo 103 aqui está falando sobre bendizer a Deus e reconhecer quem é Deus. Reconhecer quem é Deus. Reconhecer quem é Deus. Quando você está bendizendo ao Senhor, você está reconhecendo quem é Deus. Tá? Bendito o Senhor. Só o Senhor é Deus, né? Quando você entra na casa do Senhor, você se prostra, você levanta as mãos, você elogia o Senhor, você também bendiz o nome do Senhor. Bendiga o seu santo nome. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, você está bendizendo ao Senhor. Tá bom? Isso é a atitude do verdadeiro adorador. Mais um versículo aqui, irmãos. Salmos 100, Salmo de número 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus atos com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Veja bem, vou repetir aqui. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus atos com louvor. Rendei-lhe graças e louvor ao seu nome. Ou seja, entrai pela porta para a igreja. Quando você entrar na igreja, você render-lhe graça. Você render-lhe graça. E aqui, render-lhe graça quer dizer, toda no hebraico quer dizer ação de graça. Isso, para nós entendermos, ação de graça é o quê? É que você está dizendo assim, ó, tua virtude me alcançou. Quando você se prostra perante o Senhor, quando você entra na casa do Senhor, prestar o seu culto de adorador, quando você se prostra ao Senhor, quando você levanta suas mãos para adorar o Senhor, dizendo que depende dele, quando você elogia ao Senhor,
Quando você reconhece ao Senhor, você bendiz o seu santo nome, você reconhece quem é Ele. E quando você entra na casa do Senhor, você rende a Ele com ação de graça, você está dizendo, ó, a tua virtude me alcançou. Quando você entra na casa do Senhor, você dá ação de graça, você fala, Senhor, eu te dou graça pela minha vitória. Talvez você nem recebeu vitória. Ação de graça é isso, irmão. Ação de graça é isso. É agradecer antes de receber também. Não é somente agradecer quando você recebeu, mas é agradecer antes de você receber. Muitos que entram na casa do Senhor, eles já entram na casa do Senhor agradecendo, com ação de graças, já agradecendo a Deus, mas muitos, porque já recebeu, mas muitos também entram na casa do Senhor como adorador, agradecendo, mas não receberam ainda. Mas pela fé eles já dão ação de graça, porque eles creem que vão receber, porque eles são adoradores do Senhor e adoram a Deus da maneira correta. Então ação de graça é isso, irmãos. Ação de graças é você agradecer antes de receber. É você dizer que tua graça me alcançou. É quando você entra na casa do Senhor, Senhor, a tua graça me alcançou. E eu te agradeço, porque se o Senhor, a tua graça não tivesse me alcançado, hoje eu estaria morto ou em lugares terríveis, ou sendo escravo de muitas coisas terríveis. Mas eu te agradeço porque a tua graça me alcançou. Então, quando você adentrar na casa do Senhor também, irmãos, você adentre com ação de graça. Se você já alcançou alguma bênção do Senhor, entra com ação de graça agradecendo ao Senhor. Se você ainda não recebeu, entre com ação de graça também, Senhor. Eu te agradeço porque eu ainda não recebi, mas eu creio e acredito que o Senhor vai me conceder o desejo do meu coração segundo a tua vontade. E o que vai acontecer? Deus, que conhece todos os corações, Ele vai ver o que é melhor para você e Ele vai conceder o desejo do seu coração. E você, no próximo culto, você vai render ação de graças, entrar na casa do Senhor com ação de graças, já não como que não recebeu, mas como que já recebeu aquilo que agradeceu antes de receber. Tá bom, irmão? Então, essa é a atitude do verdadeiro adorador. Agora, um salmo aqui, irmãos, Salmo 98. Salmo 98, versículo 4, diz assim. Salmo 98, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e dai-lhe brado de alegria. Regozijai-vos e cantai-vos louvores. Tá vendo, irmão? Vou ler de novo aqui, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e dá-lhe brados de alegria. Brados de alegria. Júbilo é o que Deus queria do povo, e o povo entendia bem quando Deus pedia para ele para louvar a Ele com júbilo e brado de alegria. Júbilo, o que é júbilo? Júbilo e brado é gritar. Quando o judeu chegava, até os povos vinham, lá, o povo tá com júbilo ao Deus dele. Ou seja, por que eles sabiam que era júbilo? Porque eles ouviam o povo gritando, o povo falando alto, sabe? De longe dá para ouvir o povo lá jubilando ao Senhor, ou seja, gritando lá, bendito seja o nome do nosso Senhor, olha, Deus seja louvado, e falando alto, gritando. Júbilo é isso, grito, era um grito, fala alta. Então quando tem muitas pessoas que ficam bravas, mas tem muitos irmãos que entram na igreja, irmãos, porque ele já se prostrou, ele já levantou as mãos, ele já enalteceu, elogiou o Senhor, ele já reconheceu ao Senhor como seu Salvador. E agora ele manifesta essa virtude de um adorador, com júbilo, ou seja, brado. Ele grita, tem uns que gritam alto, aleluia, Deus seja louvado, bendito seja o Senhor, só o Senhor é Deus, ele fala em alta voz, tem muitos que se espantam. Aí tem alguns aqueles crentes que entram na casa do Senhor com um propósito contrário ao propósito de um adorador, falam, para que isso? Para que isso? Para que isso? Para engrandecer o Deus Todo-Poderoso, porque Ele se agrada de quem adora Ele também com júbilo e com brado. Brado, júbilo é falar em alta voz a grandeza que é o nosso Deus. Tá bom, irmãos? Então, o verdadeiro adorador, ele exalta. E isso não é só dentro da igreja que a pessoa jubila e grita, dá brado ao Senhor, não. Na rua você vê irmãos aí dando glória a Deus, é doido, é maluco? Não, ele está com júbilo ali, às vezes ele está sentindo a presença de Deus,
adorando a Deus ali, andando na rua, aí Deus começa a manifestar a sua presença na vida dele, porque ele vai dar glória a Deus alto mesmo, ele jubila, ele brada mesmo. Por quê? Porque ele é um verdadeiro adorador. Então, aqueles que estranham, aqueles que não gostam, acham estranho e acham que não precisa de tudo isso. Mas quem é realmente o verdadeiro adorador, quem reconhece verdadeiramente o seu Deus, ele não olha o lugar, ele não olha se ninguém está olhando, ele jubila, ele brada mesmo. E é isso que Deus quer nas pessoas, ser sincero, irmão, servir a Ele com sinceridade, tá bom? Agora mais um versículo aqui para nós encerrarmos essa meditação do livro de Salmos, que falaram algo a respeito do adorador. No Salmos 68, Salmo 68, versículo 32, 68, 32 diz assim, deixa eu ver, 68, estou vendo 69, vou errado aqui, 68, 32, ó reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, ó povos da terra, ó reino da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. É o salmista pedindo ao povo da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. O que isso quer dizer? É terrilá no hebraico. Terrilá é salmodiar. Qual o pedido do salmista? Para que os povos da terra, os povos da terra cantai ao Senhor, salmodiasse ao Senhor. Salmodiasse ao Senhor. Esse era o pedido. Para Deus, Deus pedia para que seu povo, quando entrasse na presença dele, entrasse salmodiando. Por isso existe o cântico dos degraus, o cântico disso, o cântico daquilo, que eram melodias em forma de salmos. Salmos são melodias que eram cantadas ao Senhor quando eles chegavam ao templo, né? E hoje, quando nós chegarmos ao templo, irmãos, nós devemos chegar salmodiando também, né? Chegar ao Senhor salmodiando. O que é salmodiar? São cânticos e melodias com letras sagradas. É quando você está dentro da casa do Senhor, você está cantando ao Senhor, salmodiando o Senhor, com letras que contêm melodias ou letras que engrandeçam o nome do Senhor. Você não vai cantar ao Senhor letras que vai mexer no sentimento da pessoa e somente no ego da pessoa para exaltar pessoas. E hoje, por incrível que pareça, os que diz levita hoje, né, que levita realmente hoje não existe levita, na igreja não existe levita. Existem pessoas que louvam o Senhor. Levita é aquele que degolavam animais e estavam ali para ajudar os sacerdotes. É isso que eram levitas. Mas hoje, aqueles que cantam ao Senhor, eles têm que cantar ao Senhor louvores que tenham letras bíblicas, letras que engrandeçam o nome do Senhor, sabe? Letras que vão levar ao povo a glorificar a Deus, a exaltar o Senhor. Será que as letras que são cantadas hoje na igreja estão exaltando o Senhor? Estão engrandecendo ao nome santo do Senhor? Está levando o povo a se prostrar perante o Senhor? Está levando o povo a levantar as mãos perante o Senhor para dizer que depende somente dele? Não. Por isso, quando você vai à igreja, quando você perceber que uma letra de uma música ela não está engrandecendo o nome do Senhor, não cante. Não cante, porque ela está massageando o ego de alguém. Então não cante, irmão. Tem muito homem, cantor, cantando para a esposa, e aquele negócio vai cantar na igreja, e leva o povo só a se emocionar, mas presença de Deus mesmo, nada. Então, irmãos, quando nós vamos ao culto, nós devemos salmodiar, cantar os hinos da harpa, louvores que engrandeçam o nome do Senhor. Os hinos da harpa estão ficando de lado, irmão. Poucas são as igrejas que cantam hoje o hino da harpa ainda, e louvores que engrandecem ao Senhor. Poucos, mas ainda existem algumas que continuam com essa prática de louvar, exaltar o Senhor com os hinos da harpa e salmodiar o Senhor com hinos que tenham letras evangélicas. Por isso você não pode, tudo que você escuta na igreja, irmão, seja pregação, seja louvor, você tem que examinar o que você está ouvindo. Para você não levantar a mão, porque quando você levanta a mão, você está provando com aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo cantado. Aí você não está dando glória para Deus, não. Às vezes você está confirmando o que o pregador está falando a respeito dele mesmo. Então, toma muito cuidado. Então, quando você entra na casa do Senhor, você, repetindo aqui para nós entender, você, como verdadeiro
adorador, você se prostre perante o Senhor, você reconheça a divindade do Senhor. Se prostrando, você está reconhecendo. Você levante as suas mãos. Quando você levanta as suas mãos para adorar ao Senhor, você está dizendo que depende, Pai, eu dependo de Ti. Você louve ao Senhor. Quando você louva ao Senhor, você está elogiando ao Senhor Deus. Você bendiga ao Senhor. Que quando você está bendizendo ao Senhor, você está reconhecendo a Deus. Você jubile, enalteça com brado de júbilo, extravase a sua alma para agradecer, dizer que Deus é bom realmente. Quando você entrar na igreja, você entre com ação de graça, agradecendo por o que já recebeu ou porque ainda não recebeu. Entre com ação de graça e você entre salmodiando ao Senhor, ou seja, com letras que exalte ao nome do Senhor. Então, o verdadeiro adorador, ele tem essas qualidades, ele age dessa forma, tá bom? Que você possa ter entendido o que um verdadeiro adorador tem que fazer. Isso tudo ele faz dentro da igreja, mas também pode fazer no seu dia a dia, viu, irmão? Não se prende somente a adentrar ao culto, à casa do Senhor, mas também prenda-se no seu dia a dia, dentro da sua casa, no seu trabalho, seja onde for, você se portar como um verdadeiro adorador. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você puder, se inscreva no canal e dê um joinha e que Deus possa te abençoar, tá bom? E faça o seu comentário. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.